Olá, seguidores do canal Conversa Boa. A gente está aqui diretamente do Facebook para bater aquele papo que a gente sempre bate toda semana aqui. E hoje o nosso convidado é o pastor Luiz Longini. Ele é o reverendo da Igreja Presbiteriana do Rio Comprido. E o meu amigo Cláudio Aranha, que é especialista em gestão pública. Sejam os dois muito bem-vindos para mais um bate-papo e uma conversa bacana na noite de sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, em plena pandemia mundial. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa noite, pastor Longini. É um prazer mais uma vez revê-lo. O pastor Longini, não fui eu que conheci o pastor Longini. Quem foi? Ele que me conheceu lá na Vila Proletária da Penha, quando meu pai estava vivo ainda, era pastor auxiliar do reverendo Zwinglio. E o pastor Longini, ele tinha uma barba preta grande ali, todo ali, fazia aquele trabalho social junto com o reverendo Zwinglio, e foi assim que foi o nosso encontro de vida. E hoje nós temos o prazer de dialogar com ele um pouco sobre a resistência reformada, a resistência das igrejas, não só presbiteriana, mas a resistência das igrejas cristãs contra esse modelo que está atingindo todo o nosso país, né, pastor? Sim. Muito boa noite ao Cláudio, grande amigo, conhecendo aqui o Marcelo. Acho que não conheço você, né, Marcelo? Pessoalmente. Não, ainda não. É um prazer imenso, grato pelo convite. Conversa boa é sempre um negócio muito bom, né? É sempre Conversar bom. sempre bem. Maravilhoso o título, o tema. Na realidade, o Cláudio está falando, ele está escondendo, mas eu conheço o Cláudio, a família dele há 31 anos. Conheci o avô dele. Caramba! Verdade, meu avô Josué. O avô dele, seu Josué, pai, familiares, trabalhou. Uma família maravilhosa, e também estou muito feliz de compartilhar com vocês aqui neste momento um bate-papo. Aqui estamos para servir. Pastor, uma curiosidade. Fala um pouco da tua infância, como é que foi a sua infância lá na fazenda e como é que começou esse despertar para a evangelização? Olha, eu nasci numa fazenda no interior de São Paulo, uma fazenda chamada Boa Vista. Eu estou aqui agora, em Jaú, onde eu nasci, a minha terra. A fazenda está aqui, 5 quilômetros do lado, onde eu tenho minha casa. Ele falou que me convidar para ir lá, ainda não me... Já estão convidados, pode vir. Eu, na verdade, então, cresci aqui, estudei, fiz o meu colégio, curso, tudo. E aos 18 anos eu recebi um convite para participar de uma atividade da Igreja Presbiteriana por uma amiga. Era um acampamento de jovens, tal. Eu fui a esse acampamento e aí Deus me encontrou. Aí eu recebi a luz do Evangelho. Em seguida, como tinha uma juventude, uma mocidade muito grande aqui na cidade, etc., houve esse despertar para querer ser pastor, para ajudar os outros jovens. Muita gente que vivia nas drogas, jovens muito abandonados, sem esperança na vida, e veio esse despertamento. Então, em 1977, eu fui estudar no Seminário Presbiteriano de Campinas. Iniciei minha jornada teológica. Foi bem jovem, né? Foi bem jovem te despertar. Foi na sua cidade. Jovem. Eu tinha, acho que 20 anos, quando comecei a fazer o curso. Aonde você está aí hoje é o local que você se sente, é o local que é a sua casa, é a sua raiz? Aí onde você está é a sua raiz? Exatamente. Meu habitat. Eu costumo dizer sempre o seguinte: nós só podemos ser mundial se formos local, né? Jesus disse isso de uma outra maneira. Ele disse assim: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma está no quintal da nossa casa. A alma está da nossa casa. Nós precisamos respeitar nossa família, nossos avós. Precisamos ter orgulho dos nossos familiares. Precisamos reconhecer essa trajetória de vida. Tudo que fizeram por nós e que também a gente faz. A família é o nosso berço nesse sentido, com todas as suas contradições. Então, Marcelo, eu me sinto muito bem aqui, são as minhas raízes. Tenho o pé firmado na minha terra e amo minha família, minha terra, meus irmãos, tudo. Só que Deus me chamou para outro, então vivo no Rio há 35 anos, ou seja, é a partir desse lugar, quando você firma os pés, quando você tem uma fé firme nos pés, na terra onde você nasceu, você pode voar alto.
Assim é o Cláudio, sem vergonha lá da Vila Proletária da Penha, nem de sua família. É assim que tem que ser. Eu sou cria aqui da Praça 11, no centro do Rio de Janeiro, e amo esse lugar aqui onde eu estou também. Eu já emendando essa... Calma, Cláudio, você já vai perguntar. Já emendando, já que você falou... Eu queria que você falasse um pouco, reverendo, sobre a importância da família na construção da sociedade. As bases familiares, na importância da construção familiar na base de uma sociedade forte e bacana. Sim, sem dúvida. O pessoal comenta muito que é a célula máter, a célula principal, claro. Então, agora, o que eu entendo por família? A família é, de fato, ou seja, esse grupo social onde nós somos acolhidos, nós nos sentimos bem, temos amor e respeito, etc. A família é, sem dúvida nenhuma, um local muito especial. Eu costumo dizer, celebro muito casamento, eu digo assim, tudo que nós precisamos está dentro da nossa casa. Tudo que nós precisamos está dentro da nossa família. Lógico, evidente que com todas as contradições, porque a família é uma instituição social como outra qualquer. Né? Ela é uma instituição social, como a igreja, como o time de futebol, como a associação, enfim. Então tem os problemas, tem os conflitos, mas é preciso compreender e administrar esses conflitos para viver bem, viver em amor, viver em harmonia. A família, ela estando forte, juntos, consegue muita coisa. Eu sempre gosto de lembrar um texto da Palavra de Deus, lá no livro do Eclesiastes, que diz assim, o melhor é ser em dois. O melhor é ser em dois, porque sendo dois, a melhor paga do seu trabalho. O melhor é ser em dois, porque sendo dois, quando um cai, o outro levanta. O melhor é ser em dois, porque quando vão dormir, um aquece o outro. O cordão de muitas dobras não se arrebenta facilmente. O cordão de muitas dobras não se arrebenta facilmente. Isso é o livro do Eclesiastes. Então, Marcelo e Cláudio, na família, ou a família, é um lugar para sermos fortes. É um lugar para nós recebermos todo o carinho, todo o afeto, cuidarmos bem das nossas crianças, nossos pais e avós, as pessoas mais velhas. A família tem essa responsabilidade. Sendo forte e unido na família, nós podemos ter essa plataforma para galgar outros voos, avançar na nossa vida. Muito bem, Cláudio. Ainda falando nesse aspecto, sobre origem, o que o pastor falou é tudo. Você ter uma base familiar. Eu tive um pai e uma mãe maravilhosos. Eles eram maravilhosos. Meu pai, um lutador, um homem que veio do norte, às vezes brabo pra caramba. E minha mãe humilde, mas um ali apoiava o outro. E eles conseguiram fazer naquela comunidade local, como o pastor, ele falou, quando estava falando da origem, um trabalho que mudou a vida do Complexo da Penha. O Complexo da Penha hoje tem água, tem esgoto, tem asfalto, tem tudo o que um bairro comum tem. Tem tudo. Isso foi o trabalho ali da liderança do pastor Josué, ali na época que era presidente da Associação de Moradores. E isso tudo linkado com o Evangelho. Porque as pessoas confundem o Evangelho como uma casa da pessoa chegar lá, fazer uma oração, pregar alguma coisa assim. Não. O Evangelho é fé e obra. Você pratica a sua fé através do teu trabalho, através do teu testemunho. Então, quando o pastor se refere a essa questão da origem, eu tenho orgulho de dizer que fui nascido e criado no Parque Proletário da Penha e vivi no Complexo da Penha, onde continuo indo até hoje, quase todos os domingos. Faço questão de dar uma passada lá, porque ali está a nossa origem de vida. E eu fico muito feliz por estar aqui com o nosso pastor Longini, falando desse tema tão importante também, que é a família.
Eu entrei nesse aspecto familiar por conta da região que ele disse, e a gente percebe que na sociedade, os meninos que são problemáticos nas escolas, os pequenos infratores, os menores infratores, são sempre provenientes de uma falta de estrutura familiar. A gente percebe muito isso. E a igreja tem a participação nisso, sabe? De juntar e de unir. Eu falo igreja como um todo, né? Onde a pessoa tem a fé, onde a pessoa se localiza e se encontra. E aí o pastor falou muito bem a respeito disso, da importância da família. Bom, eu tenho outra pergunta aqui. Eu queria falar um pouco sobre a cultura, já que você estudou fora, né? Você estudou na Alemanha. Eu queria falar um pouco sobre as diferenças culturais relacionadas com a igreja e sociedade, de diferenças entre a Europa, lá, a Alemanha, e a América do Sul aqui no Brasil. Eu queria saber as principais diferenças entre essa vertente sociedade e igreja. São muitas as diferenças, sem dúvida nenhuma. E isso é algo muito importante para que a gente possa perceber e valorizar como que esse encontro cultural ele nos enriquece. Ele nos enriquece. Então, por exemplo, quando eu fui estudar na Alemanha, eu, evidentemente, o primeiro contato com o povo alemão, a primeira cultura, só que eu tive o grande privilégio, eu participei de uma instituição que fornecia bolsa de estudos para pessoas do mundo todo, África, Ásia, América Latina, países marginalizados da Europa. Então, nós formávamos uma comunidade de aproximadamente 100 pessoas. Eu fui o presidente dessa associação durante 2 anos, e nós nos encontrávamos várias vezes no ano, estudando em várias partes da Europa para trocar informações de uma convivência. Isso foi o que de melhor eu aprendi na minha vida e o que valeu mais no meu doutorado. Esse intercâmbio cultural. E isso eu digo a todas as pessoas, fiz questão de falar isso para os meus filhos, questão de ajudar, eu digo, tenha uma experiência transcultural na vida. Tenha uma experiência intercultural. Se não dá para ir, às vezes, para fora do Brasil, outro país, até dentro do Brasil. Ora, o Brasil é um país de culturas e de regiões multiculturais. Então, uma pessoa que vive no sul do Brasil, ele deveria passar um tempo na Amazônia. Uma pessoa que vive na Amazônia deveria vir para o sul, conhecer a Bahia, conhecer os estados do Nordeste, conhecer o interior das Minas Gerais, de Goiás, o interior de São Paulo, ver como é que essas coisas funcionam. A linguagem, as perspectivas que as pessoas têm na vida, a comida, a alimentação, a música, tudo aquilo que torna o ser humano mais humano, porque a expressão cultural é o que de melhor nós temos para que a gente possa se exprimir, ser alguém no mundo. Então, Marcelo e Cláudio, essa minha experiência lá foi extremamente importante. Disso eu trouxe para mim algo que é uma bandeira na minha vida. Primeiro, respeitar o outro, respeitar a cultura do outro. Não é porque o outro é diferente que ele não é gente. Não é porque o outro tem outra cultura que ele não é gente. Não. É preciso respeitar essa dimensão da alteridade. Segundo, não tenha medo de conviver com o outro que é diferente. Conviver com o diferente nos faz pessoas melhores. Não tenha medo, então, respeite, não tenha medo. Terceiro, mergulhe na relação. Mergulhe numa relação com essas pessoas de outras culturas, outros países. Isso é maravilhoso. Conhecer o idioma, conhecer a música, conhecer a comida. Nós nos reunimos lá, fazíamos refeições de todo jeito. Isso é algo extremamente importante. Quando eu cheguei na Alemanha, primeiramente eu me deparei com uma coisa que aqui no Brasil era muito problemática. Eu tinha que sair da minha academia e ir estudar na universidade. Eu disse, o ônibus vai passar aqui 8h16 da manhã. Eu vi na placa, sabe, palhaçada. Eu cheguei 8h17 e o ônibus já estava lá na outra esquina. Coisas desse tipo, né? Aí você vai tendo questões culturais. O alemão, quando eu cheguei lá, uma vez eu cheguei lá fazer um churrasquinho com a turma lá. Eu fui no mercado lá e no açougue quis comprar 3 quilos de carne. Você não está falando errado, não? 3 quilos. E não existia 3 quilos lá para vender no açougue, tinha que pedir, porque eles compram 100 gramas. Aí eu expliquei, eu sou do Brasil, fazer um churrasco. Então, você compra uma fatia de queijo, um pão para comer no dia. Não tem desperdício.
pessoas que passaram pela guerra. Pessoas que passaram pela guerra e pela fome sabem o que é guardar. Né? Então, é muito diferente. Então, um amigo meu chegou lá, ele era peruano e foi almoçar numa família, mas não falava nada, tá? Eu fui traduzir pelo telefone, e a mulher, a alegria vai ser receber ele aqui, e nós vamos servir no almoço batata, um bife, uma carne frita, né? E uma salada. Pergunta para ele quantas batatas ele quer comer. Aí eu perguntei para ele, eu falei, você tem que dizer quantas batatas você vai comer, que eles vão fazer as batatas. Aí ele falou 3. Aí eu falei para a mulher, 3. Aí ele chegou lá e me contando. Aí tinha a família inteira, cada um com 2 batatas, a carne e a salada, só. E o prato dele tinha 3. Mas ele comeu 2 e não quis comer a terceira. A mulher falou, não, tem que comer a terceira, vai jogar fora. Ou seja, veja como é que funciona. Não tem desperdício. Né? Então, tudo isso são questões culturais. As diferenças culturais precisam servir para nos fazer crescer. As diferenças culturais precisam ser respeitadas. As diferenças culturais precisam ser entendidas. No livro dos Atos dos Apóstolos, na Bíblia, a gente vê que várias pessoas foram cheias do Espírito Santo, a começar por um homem chamado Estevão, que era um diácono, que morreu pela fé no Evangelho. No livro dos Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito Santo significa integrar-se na cultura, significa ir na direção do outro. Quanto mais espiritual eu sou, mais eu mergulho na cultura. Quanto mais espiritual eu sou, mais eu entendo meu irmão e minha irmã, que é diferente de mim. E que impacto isso traz quando a gente entra no aspecto religioso? Aspecto de frequentar a igreja, dessa fé. Eu queria mais essa diferença no aspecto religioso. Isso é muito importante. Porque as igrejas precisam compreender exatamente isso, que elas precisam aceitar o diferente. É preciso aceitar o diferente. Normalmente, os grupos de fé, as comunidades de fé, elas têm uma tendência a se tornarem guetos fechados. Então, é mais ou menos assim, dali a pouco você forma um grupo só de careca, um grupo só da favela, um grupo só de banguelo, um grupo só de cabelo comprido, um grupo só que veste roupa preta. Isso está errado. A comunidade cristã, ela tem que ser um grupo sociologicamente impossível. Tudo diferente. Ela é unida pelo Espírito Santo de Deus. Então, nas igrejas, nós precisamos aprender essas coisas. Primeiro, respeitar as culturas, respeitar os diferentes, acolher os diferentes, conviver com os diferentes, agir com misericórdia, sempre a partir das pessoas menos favorecidas. É tudo que nós aprendemos com Jesus Cristo. Jesus viveu assim. Pastor, eu queria fazer uma pergunta agora. Sim, claro. O senhor estudou na igreja alemã, tem uma grande experiência sobre a cultura alemã. E logo naquele começo ali, um pouco antes da guerra, Hitler, ele cooptou uma parte bem significativa da igreja, eu acho que chegou a 90%, mas ali tiveram ali 10% que foram chamados depois de igreja confessante da Alemanha, que não aderiu à igreja nazista de Hitler. Eu queria que você falasse um pouco dessa história e, de repente, a gente, se pudesse fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, em especial aqui no Brasil. Sim, claro, excelente reflexão, muito importante. É verdade. Quando Hitler ascende ao poder na Alemanha, uma das primeiras coisas que ele faz é solicitar o apoio do bispo católico e o bispo luterano. Ele nomeia os 2 bispos para um cargo lá, né? Então, você já começa a perceber alguma semelhança, né? Então, Hitler corta as igrejas e Hitler tem o nazismo, todo o projeto tinha aquele problema com os judeus, mas não só isso, homossexuais, prostitutas, ciganos, etc. e tal. E vai chegar um determinado momento em que Hitler e o governo nazista aprova um documento que se chama no alemão Ariar Parágrafos, seria o parágrafo ariano,
E naquele documento eles diziam às pessoas que não podiam ser pastor ou padre das igrejas, como por exemplo, judeu, uma pessoa que tivesse um problema, fosse um aleijado, tivesse uma deficiência tal. E isso causou uma confusão muito grande. Então assim, eu parto do seguinte princípio. Eu acho que nenhum movimento ele é totalitário no seu todo. Sempre tem resistência. Sempre tem gente que não aceita. A Alemanha foi nazista nesse momento porque, de fato, o nazismo se tornou um partido político. Eu costumo dizer que as questões sociais eram grandes. As pessoas iam comprar pão na padaria com um carrinho, uma carriola, um carrinho de mão, levando 2 sacos de moedas. Então, era uma coisa, havia fome. E Hitler, ele acaba por atender esse apelo do povo, não é mesmo? Depois veio os demandos. Então, quando há essa violência tão grande, quando se descobre que está havendo teólogos, pastores, leigos, diáconos das igrejas, eles, de fato, fazem uma resistência ao nazismo. E o nome desse grupo, de fato, ficou conhecido como Igreja Confessante. A Igreja Confessante foi uma igreja que viveu na clandestinidade. Fizeram uma reunião, um congresso, num bairro de Wuppertal, que se chamava Barmen, e ali eles escreveram a famosa Confissão de Barmen. Teólogos como Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Oskar Niemöller e outros lideraram esse movimento. Dietrich Bonhoeffer foi um grande teólogo alemão. Ele saiu da Alemanha, foi para o seminário Unum nos Estados Unidos, mas não aguentou, voltou para estar com o seu povo, fundaram um seminário clandestino em Finkenwalde. Dietrich Bonhoeffer foi o reitor desse seminário. Ele ia todos os dias lá para ler a Bíblia, conversar com os estudantes, orar o Pai Nosso com eles. Então, eles estavam formando pastores para esta igreja. É uma história belíssima. E há a Confissão de Barmen. Lá no almoço, Barth e os outros teólogos, temos que fazer uma confissão, um documento. Karl Barth rascunhou lá no guardanapo, e a Confissão de Barmen começa com a primeira declaração, simples, poderosa, enérgica. A igreja só tem um líder, que é Jesus Cristo. Hitler dizia que ele era o líder, Führer. E a Confissão de Barmen vem com esta afirmação. Resistiram. Dietrich Bonhoeffer participou do complô para matar Hitler, mas eles foram descobertos. Uma semana antes, praticamente, de acabar a guerra, todos foram mortos. Dietrich Bonhoeffer foi enforcado. Fazendo um paralelo com o Brasil, o que se passa no governo Bolsonaro é exatamente um estilo de um governo nazista, totalitário, fascista, que coopta setores das igrejas cristãs, católica, evangélica, pentecostal, etc., para auxiliar esse governo. Isso não está correto. Eu faço parte hoje do movimento que se chama Resistência Reformada. Cláudio também faz parte. E nós estamos exatamente com essa bandeira de que resistir aos desmandos disso tudo que o governo Bolsonaro tem feito. Pensar numa teologia reformada, uma teologia diferente, que coloque Deus para acolher as pessoas, um Deus presente na história, no meio do povo, não um Deus com um chicote na mão, acima de tudo e de todos, para ficar batendo na cabeça das pessoas. Nada disso. Uma dimensão diferente. Então, é preciso resistir a esses desmandos, é preciso propor algo diferente. Não podemos compactuar com essa política econômica neoliberal, capitalista, que coloca na marginalidade milhões de pessoas empobrecidas no Brasil, exploradas por esses bancos, esses 4 bancos que nós temos, ou 5. Você coloca R$100 numa caderneta de poupança, depois de um ano você recebe R$110. Se você emprestar R$100 do banco, na semana seguinte você está devendo R$2.000. Isso é uma exploração, é preciso acabar com isso. Nós temos que mudar o sistema econômico do país. É preciso mudar a distribuição de renda. É preciso mudar o sistema do trabalho no nosso país. Isso tudo precisa mudar. Temos que acreditar que podemos eleger pessoas diferentes para governar o nosso país, onde as políticas públicas sejam, de fato, para todos aqueles que precisam. Não esta vergonha que nós estamos vivendo hoje. Pastor, mas eu acho que a sociedade também perdeu a esperança. Ela vem de uns momentos de ela perdeu a fé na política. Isso é muito ruim, né? Porque quando a sociedade perde a fé, ela acaba elegendo esse tipo de governo que a gente tem, autoritário, totalitário, na esperança de uma salvação, como se fosse possível salvar.
E a libertação e a nossa conquista vem do povo, vem da sociedade. A sociedade tem que entender que é ela que elege. Não existe político ou líder de uma nação ou líder regional eleito de uma forma por sorteio, né? Eles são colocados lá através do voto. Sem dúvida. Eu acho que não há... A nossa sociedade hoje, de fato, em parte, perdeu a esperança num tipo de política. Eu acho que nós precisamos rever, é preciso rever as políticas partidárias e é preciso entender que este governo que aí está não foi eleito por uma maioria. Não é maioria. Foi eleito por um grupo. A maioria não votou em Bolsonaro, se omitiu. Essa foi a maioria. E a maioria nem sempre está certa também. Pensar que a democracia é o governo da maioria, isso é um erro. É um erro histórico. A maioria faz muita coisa errada. A maioria colocou Jesus Cristo na cruz. A maioria condenou muita gente que não devia estar na cadeia. A maioria fez muita coisa errada. Então é preciso repensar o sistema político. Concordo com você, Marcelo. Eu acho que as pessoas estão cansadas de um tipo de política. E eu diria mais, as pessoas, eu acho que boa parte dos brasileiros e brasileiras se sentiram traídos. Traídos nos seus sonhos, traídos nos projetos políticos, traídos na esperança, traídos naqueles que eles apostaram, traídos por uma história bonita que muitas vezes a esquerda teve nesse Brasil, mas que jogou tudo no lixo. Não soube aproveitar. Então nós precisamos recuperar, sem dúvida, essa esperança. Você tem toda a razão. E aí mostrar que é possível fazer política de maneira diferente. Eu trabalho a minha vida toda querendo dizer, é possível ter uma igreja diferente, é possível ter uma teologia diferente, é possível que a gente possa fazer as coisas de maneira diferente. Trabalho com isso, dou aula, ensino os estudantes de teologia exatamente por isso, porque eu acredito que nessas mudanças e que a gente possa fazer coisa diferente. Chegou a hora na política também. Eu não sou nenhum político que participo de governo, nem de partidos políticos. Eu trabalho onde eu posso trabalhar. E onde eu posso trabalhar, estou dando a minha contribuição. Ajudando as pessoas, aqueles que têm a vocação para a vida pública, que sejam honestos, que sejam sérios, que trabalhem seriamente. Então, eu acho que assim a gente vai mudar um pouco esse vetor. É preciso acreditar que a política faz parte da vida da sociedade. Sem política nós não vivemos. Somos seres políticos. Mas é preciso também acreditar que nós precisamos dos partidos, nós precisamos dos políticos, nós precisamos dessas pessoas que façam políticas públicas de qualidade, pensando na população toda. Não pode ter bancada da bala, não pode ter bancada da Bíblia, bancada evangélica, bancada do frango, bancada de governo, para isso aqui. Isso não pode existir. Não pode existir. Senão, os ricos sempre continuarão mandando e os pobres continuarão sofrendo. A gente precisa da bancada do amor, né? Da bancada do amor, da bancada de fazer o bem, de ajudar o próximo, de ajudar quem precisa. A bancada do Brasil, exatamente. Pastor, e qual o papel, quando a gente fala igreja, a igreja é muito ampla. O senhor sabe que, como naquela época que o senhor citou, da igreja confessante, nós somos minorias. Hoje nós somos minorias. Como nós, qual o papel da nossa igreja? Como nós podemos fazer um movimento a ponto de tentar fazer com que as pessoas vejam o Brasil com amor de verdade? Eu nunca vi, o Evangelho não fala que Jesus pregava que tinha que armar o povo. Não conheço nenhuma passagem. Pelo contrário, ele sempre falava que quem colocasse ali a mão na espada morreria pela espada. Então, qual o papel da igreja diante do que vem acontecendo no nosso país? Eu acho que, em alguns momentos, eu acho que a igreja precisa revisar a sua função histórica, o seu papel, especialmente no Brasil. E eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é demonstrar que ela não vai fazer política por interesse próprio. A igreja não pode entrar na política, ela não pode ser um partido político
E ela não pode entrar na política, pastores e líderes, querendo que o prefeito, o vereador, vá botar calçada no templo, dê a luz para o templo. Política em benefício próprio, isso não funciona, ou seja, as pessoas estão desconfiadas disso, não podemos buscar esses interesses. Esse é o primeiro lugar, é o primeiro aspecto, fazer uma política normal para todos. Segundo aspecto, a igreja poderia colaborar muito se ela se entendesse parceira do Estado e abrisse as suas portas de templos que ficam fechados 6 dias na semana e só abrem num domingo, 4, 5 horas, ocioso a semana toda. Essas igrejas precisariam ser centros comunitários para que as pessoas pudessem aprender a ler, a escrever, a trabalhos manuais, trabalhos técnicos, acolher, por exemplo, drogados, alcoólicos. As igrejas, os templos precisam ser um lugar sempre aberto para a comunidade. Esse seria um segundo aspecto. Ao fazer isso, a igreja iria demonstrar que ela tem uma missão no bairro onde ela está. Ela tem uma missão ali naquela comunidade. Esse eu creio que seria um aspecto extremamente importante. Terceiro lugar, a igreja precisa entender que ela tem uma dimensão profética. Ela não pode se calar diante de injustiças sociais, ela não pode se calar diante do machismo, diante da misoginia, ela não pode se calar diante dessa posição, as pessoas querem matar os gays, querem assassinar, ela não pode se calar do que é feito com os velhos, as pessoas idosas na nossa sociedade. Então, a dimensão profética, não é mesmo? Então, eu já falei que ela tem que amar a população e não fazer política por interesse, ela tem que ser uma diaconisa de servir e colocar tudo que ela tem no povo, ela tem que ser uma comunidade profética, e ela tem que ser também, acima de tudo, um espaço de conscientização. Conscientização sobre os valores do reino de Deus. Você mencionou. Nós devemos sempre seguir e pregar a mensagem de Jesus. Não o que historicamente, às vezes, as igrejas fazem. Foi muita coisa boa, foi muita coisa errada. Então, voltar os nossos olhos para a dimensão do que seria o reino de Deus, daquilo que Jesus propõe como uma função da igreja na nossa sociedade. Entrando nesse aspecto da igreja, eu queria fazer uma pergunta para o professor, o senhor como professor, falar da importância da Bíblia, de estudar a Bíblia. É possível despertar o senso crítico nas pessoas na leitura da Bíblia? É preciso fortalecer mais o estudo da Bíblia nas pessoas, porque eu percebo que as pessoas leem e repetem o que escutam, pouco pensam e entendem o que elas estão lendo. Sim, mas aí você toca num ponto extremamente importante. Primeiramente é o seguinte, nós, protestantes, cremos que a Bíblia tem que ser estudada, ela não pode ser só lida. A Bíblia tem que ser estudada, buscar os meios da interpretação, respeitar os meios de interpretação, e exatamente a igreja protestante, ela entende que a Bíblia tem que ser estudada, tanto é que nós nos definimos como a comunidade da palavra. A Bíblia nasce da palavra, a igreja nasce da palavra e se reúne ao redor da palavra. Então, é preciso, primeiramente, estudar a Bíblia, ver todo o significado que ela tem para o seu mundo da época, fazer a ponte hermenêutica para o nosso momento. Segundo lugar, é preciso refletir sobre aquilo que a Bíblia fala e trazer para uma reflexão teológica. Muitas pessoas acham que a teologia faz mal, que a reflexão teológica faz mal. Eu digo que não, muito pelo contrário. É preciso estudar a Bíblia, refletir teologicamente e aplicar essa reflexão teológica na vida concreta do nosso povo. O problema não é só ler a Bíblia, o problema é que o pessoal é uma leitura bíblica, são sermões completamente desligados da realidade das pessoas, completamente fora dos dramas da sociedade, completamente fora das angústias que a nossa sociedade vive, traindo a própria Bíblia, porque a Bíblia nasce da história do povo. A Bíblia nasce das angústias do povo. A Bíblia nasce de uma história da existência, algo existencial. É assim que a Bíblia tem que ser lida. E aí, eu acho que reside, Marcelo, um grande potencial. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está o grande potencial revolucionário de conscientização, de transformação das pessoas. Lendo e deixando que o Espírito Santo vai convencendo as pessoas nessa transformação que pode existir. Creio nisso absolutamente. Eu gostaria até de dizer uma palavra que o nosso presidente vive
falando, mas, na verdade, dá para perceber que ele não conhece. Ele vive dizendo nos discursos assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se ele conhecesse a verdade, ele não teria esse tipo de prática que ele tem, né, pastor? Na realidade, se você pega ali o texto de Jesus e o contexto dessa afirmação, o Bolsonaro e a sua trupe, eles aplicam isso de maneira completamente errada, porque toda verdade liberta. Ali não se fala de uma verdade ôntica, de um sentido ontológico. Toda verdade liberta, né? Eu convivo com o Cláudio Aranha, isso aqui é apenas um exemplo. Aí eu estou com ele todo dia. Aí todo dia ele vai na churrascaria, come picanha, come gordura, está engordando o coração. Eu viro para ele e falo assim, ô Cláudio, para de comer essas gorduradas, porque senão você vai morrer. Isso é uma verdade. E essa verdade, se você aceita, você se liberta. Sim. Então, toda verdade liberta. Agora, o que o Bolsonaro fez e o grupo fez, uma manipulação ideológica da palavra de Deus, se colocando como portador da verdade. E não é isso que Jesus está falando lá, né? Ou seja, o Bolsonaro, o seu grupo, a ideologia que ele tem, a perspectiva e as propostas que ele tem, conhecereis a verdade que eu estou falando, e você vai se libertar. Exatamente o contrário. Bolsonaro não fala a verdade, ele fala mentira. E fala mentira que escraviza. Muito bem. Bom, a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer a participação de vocês, do Cláudio Aranha, deixar para vocês uma última palavra para que vocês possam se despedir e deixar uma mensagem para quem assistiu. Queria agradecer ao Cláudio, ao Luiz, pelas palavras de luz que trouxe a esse nosso bate-papo. Queria deixar com vocês agora a palavra final. Cláudio. Pastor, eu estou emocionado, feliz, em espírito de oração, para que o nosso país possa se libertar desse cárcere ideológico que está assolando a maioria do nosso povo. Parabéns pelas palavras e fale mais com a gente, converse mais com a gente, para que nós possamos reproduzir a verdade que liberta. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço a gentileza do convite. Para mim é uma honra estar com vocês, Marcelo, Cláudio. Conversa boa, sempre a conversa precisa ser boa. Me coloco à disposição em havendo outros temas, outros momentos, com alegria. E gostaria de encerrar trazendo uma palavra, uma mensagem de esperança, né? O Brasil é um país maravilhoso. Nosso povo é um povo maravilhoso. Nos roubaram tanto já, mas nós estamos firmes. Não se entregue, não se entregue. Vamos levantar a cabeça e vamos caminhar juntos. A esperança para o Brasil, a esperança para nós. Resistir sempre, caminhando juntos de mãos dadas. Assim é que nós vamos chegar lá. Beijão para vocês, Deus abençoe todos que nos ouvem nessa hora. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado, valeu.